tema da nossa formação de hoje, que é a 34ª semana, é sofrer com os que sofrem. Esse texto é um texto que foi feito por Moisés, é uma pregação do Moisés, uma pregação de 2015, sofrer com os que sofrem. O objetivo da formação é aprofundar a vivência prática de uma concreta compaixão para com o homem de hoje, como fruto da maturidade do testemunho no seguimento de Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer uso desse texto, de algumas passagens bíblicas, para a gente poder aprofundar esse tema, esse conteúdo tão importante e tão caro para toda a igreja. Para darmos início, nós vamos nos recordar que Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a nossa pobreza. Ele se fez pobre na sua encarnação, ele se fez pobre na sua paixão, morte, ele se fez pobre também na Eucaristia. Vejam, Jesus é Deus e ele se faz pobre, se faz homem para vir nos resgatar, para resgatar a nossa dignidade de homens, de filhos de Deus. Nós temos uma grande dignidade que nos foi dada pelo simples fato de Deus ter nos criado à sua imagem e semelhança. O fato de Deus nos criar à sua imagem e semelhança, isso já é para nós motivo de grande alegria. Nós precisamos nos rejubilar diante disso, porque nos criando à sua imagem e semelhança, Deus nos confere uma grande dignidade. Mas nós sabemos que o pecado original feriu, manchou essa dignidade, essa nossa dignidade. Por causa do pecado, nós sofremos, por causa do pecado, nós vivemos muitos sofrimentos e muitas misérias. Misérias no campo material, espiritual e também moral. Essa formação visa trazer a nós essa consciência de que nós precisamos ter dentro de nós o sentimento de Cristo, a compaixão de Cristo por aqueles que sofrem, porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar esta graça, de nós nos compadecermos pelo sofrimento da humanidade, porque Jesus ele se identifica com o pobre. E nós vamos ver uma passagem bíblica em Mateus 25, para quem desejar anotar, Mateus 25, capítulo 25, do versículo 31 ao 45. Mateus 25, versículo 31 ao 45. É um evangelho muito caro e querido pelo Papa Francisco. Diz esse evangelho: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele se assentará em seu trono de glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei a herança do reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e dar-te de beber? Quando nos sucedeu ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente e na prisão e irmos a ti? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que o fizestes a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Jesus, que se fez pobre na encarnação, que se fez pobre na paixão, Jesus que se fez pobre na Eucaristia, é também Jesus que se faz pobre nos pobres. Foi a mim que o fizestes. Jesus revela uma misteriosa identificação com os pobres. Esse evangelho ele é muito importante para nós meditarmos essa questão, porque ele vai nos mostrar que tudo aquilo que nós fizermos a um pobre é ao próprio Cristo que nós estaremos fazendo.
Então, que o Espírito Santo nos ajude a ter esta visão de quando nós olharmos para um pobre que está sofrendo por causa da miséria espiritual, pela miséria moral e pela miséria material, nesse pobre está Cristo. Nesse pobre, a imagem de Cristo, que quando eu amo esse pobre, quando eu socorro esse pobre, eu estou amando o próprio Cristo, eu estou socorrendo o próprio Cristo. E é esse o desejo do Senhor. Tem uma passagem bíblica que me é muito cara, que é de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, em que Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Esses sentimentos que Paulo se refere é um processo que nós precisamos permitir que o Espírito realize dentro de nós, porque somente por meio da força do Espírito a nossa conversão é possível. E o Espírito nos dará os sentimentos de Cristo, os sentimentos de compaixão. O Espírito nos dará a bondade de Cristo, o amor de Cristo, o olhar de Cristo para com este homem pobre, fraco, ferido na sua dignidade, que não perdeu a sua dignidade. Este homem, ferido pelo pecado, ele continua tendo dignidade, uma dignidade ferida, mas ele tem dignidade, porque Cristo lhe conferiu dignidade quando lhe deu a sua imagem e semelhança e quando morreu na cruz por este homem e esta mulher, esta humanidade sofredora. Então, nós precisamos identificar quem é este homem, quem é este pobre. E ainda a formação nos ajuda dizendo: mas quem é este pobre onde Cristo se encontra? Esta pergunta, de uma maneira podemos dizer similar, foi feita a Cristo. Lembram daquela passagem do bom samaritano? Em que o homem vai a Cristo e diz: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Aquele homem que foi espancado e deixado semi-morto à beira de uma estrada. Aí passa um sacerdote, passa o levita, passam várias pessoas e são indiferentes a esse homem. E aí vem um samaritano, pega este homem, trata das suas feridas, leva esse homem a uma hospedaria e deixa um dinheiro para lá na hospedaria para que aquelas pessoas possam cuidar daquele homem. Ou seja, nós podemos fazer uma analogia e dizer que este homem ferido representa toda a humanidade ferida, todo pobre, todo indivíduo necessitado. Essa hospedaria é a igreja. A igreja que, com os dons conferidos e dados pelo próprio Cristo, tem essa incumbência, essa responsabilidade dada pelo Senhor de tratar as feridas desse homem. Porque a igreja é chamada a olhar para o pobre e nele encontrar Cristo. Olhar para o pobre e nele ver a imagem do Cristo sofredor. E assim ir ao seu encontro para tratar as suas feridas, para lhe dar de comer, para lhe dar de beber, para lhe vestir e para lhe visitar quando estiver doente. Então Jesus se identifica com o pobre, com o pecador, com o fraco, com o necessitado. E quando Jesus nos diz para irmos ao encontro deste homem sofredor, fraco, ferido pelo pecado, ele está dizendo para nós irmos ao encontro dele, do próprio Cristo. Porque quando nós fizermos essas obras de caridade, essas obras de misericórdia a essas pessoas, a esses pecadores, a esses pobres pecadores, é ao próprio Cristo que nós estaremos fazendo. Então, fazer estas obras é desde já uma expressão de gratidão ao Senhor que nos amou primeiro, ao Senhor que se fez pobre por mim e por ti, ao Senhor que se fez pobre na encarnação, na cruz e na Eucaristia, para nos salvar e para nos redimir. E por gratidão nós precisamos suplicar ao Espírito Santo que nos dê esses sentimentos de Cristo Jesus e que nos envie a esta humanidade sofredora, a esta humanidade que sofre, geme e sofre e espera a manifestação dos filhos de Deus, como vai dizer Paulo lá em Romanos 8.
A humanidade geme e sofre e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Lembre-se, esses pobres, mendigos, marginalizados, pobres espiritualmente, pobres moralmente e pobres materialmente, eles são também filhos de Deus, que estão com a sua dignidade ferida e que talvez nem consigam reconhecer a própria dignidade que eles têm, e que nós somos enviados por Cristo a ir ao encontro destes para lhes socorrermos nas suas necessidades. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. Às vezes tem pessoas que são ricas materialmente, mas são pobres espiritualmente falando. E nós temos uma grande espiritualidade. A igreja nos conferiu uma espiritualidade muito profunda. Deus nos conferiu a espiritualidade Shalom, que é uma grande riqueza e que nós recebemos de graça, e de graça devemos dar. Nós devemos enriquecer a humanidade com esse dom. Nós devemos dar este dom para a humanidade, essa espiritualidade que é tão rica. E nós também temos bens materiais que nós podemos partilhar. Com certeza nós temos. Se não é muito, mas o pouco que nós tivermos, o Senhor vai fazer multiplicar para alcançar e poder assim suprir as necessidades dos nossos irmãos mais necessitados. Os padres da igreja gostam de fazer uma analogia, reconhecer no bom samaritano o próprio Jesus e no pobre, naquele que jaz, a humanidade ferida. A humanidade ferida pelo pecado original, a humanidade atacada pelo demônio, pelo mundo, a humanidade desfigurada, e que o próprio Cristo vem cheio de compaixão, acolhe, cura suas feridas e confia a essa humanidade para uma hospedaria, que na imagem dos padres da igreja é a própria igreja. Ou seja, quando aquele bom samaritano dá suas moedas para o dono da hospedaria cuidar daquele pobre, daquele homem ferido, nós poderíamos dizer que as moedas que o Senhor dá para a igreja são os seus dons, o seu amor, a sua graça, para cuidar da humanidade ferida, acolher este homem pobre, ferido, pecador, oferecendo-lhe o perdão, oferecendo-lhe as suas graças. Então, como eu já vinha falando, qual é essa pobreza que nós podemos ajudar a suprir? Aqui na formação foi dividido em 3 partes. A miséria primeira espiritual, que diz o Papa, a miséria espiritual é aquela que nos atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Se julgamos não ter necessidade de Deus, que em Cristo nos dará a mão, é porque nos consideramos autossuficientes e vamos a caminho da falência. O único que verdadeiramente salva e liberta é Deus. Em outra parte, também fazendo eco ao Papa Bento XVI, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI muitas vezes disseram: a rejeição, que é o pecado, e o desconhecimento de Deus, que se revela no seu Filho, Jesus Cristo, é a maior miséria do homem e é a causa de todas as outras misérias. Ou seja, nós somos chamados a ir ao encontro da humanidade que sofre para dar este alimento espiritual, em primeiro lugar. Para tirar o homem dessa miséria espiritual. Para depois irmos ao seu encontro também, para podermos levar a graça do Senhor e fazer o homem reconhecer que há nele também uma miséria moral. A miséria moral que consiste em tornar-se escravo dos vícios e do pecado, diz o Papa Francisco. Quantas famílias vivem na angústia porque alguns dos seus membros, frequentemente jovens, e atenção, frequentemente jovens, se deixou subjugar pelo álcool, pela droga, pelo jogo ou pela pornografia. Quantas pessoas perderam o sentido da vida? Miséria maior pode existir? Não.
A maior miséria é uma pessoa perder o sentido da sua vida, a perda do sentido da vida. Quantas pessoas sem perspectivas de futuro perderam a esperança? Isso é a miséria moral. E nós também somos chamados a ir ao encontro destes, para resgatar-lhes a dignidade que foi ferida, mas não lhes foi tirada. Porque ninguém pode tirar a dignidade da pessoa humana. O pecado, o demônio, pode ferir essa dignidade quando afasta este homem do seu Deus. E nós somos chamados, como combatentes de Cristo, ir ao encontro deste homem e desta mulher, desta humanidade ferida, sofrida, para lhes resgatar esta dignidade que foi dada pelo próprio Cristo. E nós, como fase martiria, precisamos morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo nos seus pobres, viver para Cristo nos seus indigentes, nesses necessitados que estão aí mundo afora, necessitando de uma palavra de conforto, de uma palavra espiritual, mas também de algo material. Muitas vezes um prato de comida, muitas vezes uma comida para lhe vestir, muitas vezes um copo d'água para lhe matar a sede, muitas vezes uma visita para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão presos. E assim, com a graça de Cristo em nós, movidos e ungidos pelo Espírito, levarmos esse resgate de dignidade a essas pessoas tão sofridas, tão marcadas pelo pecado, mas que Cristo, e somente Cristo, pode lhes resgatar a dignidade. E por fim, a miséria material, diz o Papa Francisco. A miséria material é a que habitualmente designamos por natureza e atinge todos aqueles que vivem numa condição indigna da pessoa humana, privados dos direitos fundamentais e dos bens de primeira necessidade, como o alimento, a água, as condições de higiene, o trabalho, a possibilidade de progresso e de crescimento cultural. Perante esta miséria, a Igreja oferece o seu serviço, a sua diaconia, para ir ao encontro das necessidades e curar estas chagas que deturpam o rosto da humanidade. Deturpam o rosto da humanidade. Esse rosto humano é para ter o rosto de Cristo, a imagem de Cristo. Só que essas misérias espiritual, moral e material deturpam essa imagem e semelhança de Cristo. E nós somos chamados, ungidos pelo Espírito, na nossa oração, no nosso jejum, na nossa penitência, através da vivência dos sacramentos e de uma vida de primazia da graça de Deus, somos enviados a buscar resgatar a dignidade, esse rosto de Cristo que pode estar ferido por todas essas realidades. O Senhor nos envia para resgatar essa dignidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, clamemos ao Espírito de Deus para que nos dê os sentimentos de Cristo, para que nos dê a compaixão de Cristo, para que o Senhor nos dê a graça não de sentirmos pena destas pessoas, porque não é esse o sentimento que o Espírito deseja gerar em nós. Não é um sentimento de pena, não, mas é um sentimento de compaixão, porque a compaixão faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro e assim nós possamos, com a graça de Deus, resgatar essa dignidade ferida do homem. Lembram-se de uma passagem bíblica em que fala do pobre Lázaro e do rico opulento? Aquele homem rico se banqueteava todos os dias e se sentia autossuficiente por causa da sua riqueza material. Mas era indiferente à dor daquele pobre Lázaro que jazia à sua porta, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da sua mesa. O pobre Lázaro, feridento, sofrido, cheio de feridas. Vinham os cães, os cachorros e lambiam as suas feridas
E ele estava ali à porta daquele homem rico. E esse homem rico não foi capaz de se compadecer desse pobre para ir ao seu encontro para suprir as suas necessidades. Morre Lázaro, o pobre, e morre o rico. E a passagem bíblica vai dizer que Lázaro, morto, vai para o seio de Abraão, ou seja, foi para o céu. Este homem rico, não por causa da sua riqueza material, mas por causa da sua indiferença, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, por causa da sua autossuficiência, ele se condena ao inferno. Com esta passagem, o Senhor ele deseja nos mostrar, não que seja pecado ter bens materiais, ser rico, materialmente falando, não é isso. O Senhor deseja nos dizer que nós precisamos ter os sentimentos de Cristo, a sua misericórdia, a sua compaixão por aqueles que sofrem, e assim sermos capazes de forma sensível, olhar para o pobre, olhar para o necessitado e partilharmos dos nossos bens. Quando nós fazemos jejum, nós precisamos fazer jejum e fazer caridade. Não é só a penitência do corpo, mas nós precisamos também nos desapegar do material, ir ao encontro daquele que precisa e ali fazer a partilha dos nossos bens, fazer partilha daquilo que nós temos, para não corrermos o risco de nos acharmos autossuficientes, de não precisarmos do outro, de não precisarmos de Deus e assim nos condenarmos. Mas que o Espírito de Deus nos ajude a termos esses sentimentos de Cristo, sentimentos de compaixão, de amor, de misericórdia, para que nós possamos sairmos de nós mesmos, ir ao encontro do pobre, do miserável, do necessitado, para levar Cristo, para levar a graça de Deus para curar as feridas do coração humano, as feridas espirituais, morais e também as necessidades materiais de cada irmão que sofre. Meus irmãos, compaixão não é peninha, não é ter pena. Ah, o bichinho, coitadinho. Não, não é. A compaixão é respeito em primeiro lugar, como Jesus teve para conosco. Respeito. Reconhecer e promover a dignidade da pessoa. O pobre não é uma coisa, não é uma causa ou uma categoria sociológica. O pobre não é coitadinho para nós nos aproximarmos com certo ar de superioridade. Não, ele é digno, porque o próprio Cristo o dignificou. Ele é digno porque ele é uma pessoa humana, e ele é digno porque ele é vigário de Cristo. Ele pode estar ferido na sua dignidade, mas ele é digno porque Cristo o tornou digno, porque na criação Deus o fez digno, e Cristo na cruz resgatou a sua dignidade e lhe deu uma nobreza que vai além da sua dignidade. Então, ao olhar para o pobre, que nós não olhemos para o pobre com um olhar de superioridade. Não é porque a nossa condição possa ser um pouco melhor do que a de muitos irmãos nossos que possam estar na rua ou em outras situações de indignidade, que nós vamos nos achar melhores do que eles. Não. Porque Cristo nos olhou com um amor de compaixão e de misericórdia, para mim e para você. E da mesma forma, nós somos chamados a dar de graça o que de graça nós recebemos. Que nós possamos dar este olhar de amor e de misericórdia por todos aqueles que hoje mais necessitam e aqueles que o Senhor desejar nos enviar. Que o Senhor nos unja, que o Senhor nos dê os seus sentimentos, que o Senhor nos dê o seu Espírito e com ele todos os seus dons e as suas graças, para que transbordando da graça do Pai, nós possamos transbordar também sobre estes que mais precisam, que mais necessitam. Não é pelas nossas forças, não é pelo nosso intelecto, não é através de uma sabedoria humana, mas é por algo que transcende o nosso entendimento,
é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus e pelos sentimentos que brotam do coração de Cristo. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos unja, peçamos ao Espírito Santo que nesse dia nos traga a sua graça, o seu amor e que nos faça ter compaixão daqueles que sofrem as misérias espirituais, morais e materiais. E que o Espírito Santo nos faça capazes de podermos partilhar, de darmos de graça o que de graça nós recebemos. Nós sabemos que é somente por meio da graça de Deus que nós seremos capazes de fazer isso. Por isso, clamemos o Espírito, supliquemos o Espírito Santo, que ungiu os patriarcas, que ungiu os profetas, que fecundou o seio virginal de Maria, que ungiu o Cristo no seu batismo, que ungiu os apóstolos em Pentecostes. Que esse mesmo Espírito que unge a igreja e que faz da igreja uma hospedaria, que esse Espírito faça de nós bons samaritanos, para que ungidos nós possamos derramar o óleo da unção sobre as feridas daqueles que estão feridos. Que nós sejamos capazes de partilhar dos nossos bens materiais e espirituais, pelo bem da igreja, pelo bem da humanidade, para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe. Amém.